Está no ar pela Rádio Trianon. Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol. Com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde para todos os ouvintes do Torcida Paulista. Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na Avenida Paulista 900, a edição desta semana do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Dicei Engenharia, 40 anos construindo com qualidade. Instalcom Telecomunicações Limitada, 99 Táxi, o maior aplicativo de táxi. Boa tarde, Igor Mendonça. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Marco F. Boa tarde, Vidal. Boa tarde, Marco F. Boa tarde, Marco Antônio. Boa tarde, Igor. E boa tarde, Rogério. Que bom te ver, Rogério. Boa tarde, Rogério Vidal. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Igor Mendonça, o indormível. E boa tarde, Marco F. Reiterando como reitero É sempre em bom todos te ver, os programas, continuas bonito. Muito bom. Mande sua mensagem para os integrantes do Torcida Paulista, via WhatsApp, 11 98092 7729. Valim, iniciemos a nossa rodada pelos clubes. Falemos agora da Portuguesa. Portuguesa. Igor Mendonça, o que podemos destacar de mais importante, direto da redação do Lusa News? A Lusa tenta se recuperar da derrota sofrida diante do Santos. Tomou 3-1. No primeiro tempo foi 3-0. Foi um massacre, foi um passeio do Santos de Marco F. Eu fiquei emocionado, cara. Ficou feliz? Fiquei feliz com a atuação do Santos, sim. O Santos jogou muito bem. Foi legal. Hoje encara o Bragantino, às 18h30, no Abia Bichedi. E a diretoria da Lusa, juntamente com o vereador Marco Aurélio Cunha, apresentaram um projeto de reformulação do Canindé e o prefeito Fernando Haddad achou interessante. A ideia é demolir o Canindé e construir uma arena com capacidade de 20 a 25 mil torcedores, além de um centro comercial com hotel e um centro de convenções. Eu achei essa ideia interessante também. Mas, Rogério, você que é um profundo conhecedor do Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio Cunha, que foi do Bragantino, sim, que foi do Figueirense, que foi do Santos, que foi médico, que trabalhou em atividades diretivas. Mas ele não era contrário ao investimento de recursos públicos em prol de times de futebol? Ou era só contra o Corinthians? Olha, eu acho que o Marco Aurélio Cunha é difícil você julgar ou analisar mesmo um tipo de pessoa como essa que, de uma certa forma, atua em inúmeros campos, né? Por exemplo, no São Paulo... Society, salão... Exato, society, salão, handball, vôlei, nado olímpico, né? Mas o fato é o seguinte, o Marco Aurélio Cunha, por exemplo, no São Paulo, ele tinha, uma das funções dele era fazer o link time-diretoria, né? Então, para outros times, como no caso do Bragantino e outros, a função era diferente. Lógico, quando foi para a política, teve uma atuação muito forte. Então é muito difícil, né? As coisas são, por exemplo, eu acho que para analisar a Lusa hoje, nós temos que analisar qualquer tipo de proposta que viabilize, né, a continuidade da Lusa. Eu acho que ela é válida, né? Não falo que ela é válida sem justificativa nenhuma. Se a gente for pensar, você construir um hotel, algum tipo de centro comercial ao lado, tal, é lógico, talvez tenha recurso público sim, mas com certeza vai ter uma parceria
público-privada nesse tipo de investimento. E é do lado, né? Se a gente É super bem localizado, né, o Canindé. Exato, hoje ele está do lado Eu de um dos maiores posso centros. mudar um pouco de... Eu vou só interromper, perdão, Marco F. Eu acho que esse é um tema que não deveria ter sido repassado para o Rogério, porque o Rogério se emociona muito com a portuguesa. Exato, Porque o avô dele gostava muito da portuguesa, inclusive no casamento do pai do Rogério, ele estava com a camisa de São Paulo. Exatamente. Não, mas eu queria levantar uma polêmica um pouco maior sobre a portuguesa. Eu queria que alguém me dissesse se é verdade que nesse instante o João Pires está na Argentina para assistir o jogo do São Lourenço. Olha, a gente estava tentando omitir esse fato, mas eu recebi Então ele está agora... torcendo para o São Lourenço? Tá. Então isso significa que Corinthians e São Paulo já estão classificados na Libertadores. Você quer uma bomba? Quer uma bomba um pouco maior? É. Conversando com o João essa semana, através de e-mails, não sei se chegou Ele a adora acompanhar, São Paulo. Marco F. É. A gente estava falando a respeito da bomba que foi encontrada na Alemanha, que está no estádio do Borussia Dortmund, que foi considerado o melhor estádio do mundo. E aí o João falou que na década de 90, no início da década de 90, os jogos do campeonato alemão passavam na Cultura, com Trajano e com Gerd Wenzel. E ele se tornou um grande fã do Borussia Dortmund, né? E aí pediu pro pai: pai, será que você não pode me dar uma camisa do Borussia Dortmund? E aí o pai foi pra loja e tal, e voltou com uma camisa. Do Borussia. Não. Num time que não existe mais. O eterno vice do Brasil, Vasco da Gama. O João torce pro Vasco. Agora ficou claro. Eu falei pro João, agora ficou claro o porquê Será que que o Vasco chega em todos esses... O João foi assistir o 7-1? Não, o que eu lembro é que esse ano que ele falou do Ele tava em Belo Borussia, Horizonte lá o pro 7-1? Borussia foi para a segunda divisão no campeonato alemão. João, o pé quente. Mas muito bem. Então vocês são favoráveis a essa, Rogério já externou que é favorável a essa reformulação do Canindé. O Canindé é muito bem localizado. Você é a favor? Eu tenho... veja, é necessário um estudo profundo para verificar se porventura a carência no setor hoteleiro na região da Zona Norte, quer dizer, nós já temos um grande hotel no Anhembi, lá no local do samba. Já temos várias arenas também. Várias arenas, quer dizer, eu não sei até que ponto que mais um estádio não vai ser algo que a utilização seja pífia. Mas muito bem. Marco Antônio, só uma coisa importante aqui, para que a gente não lembrar os ouvintes que no final desse programa a gente vai entregar aquele que fizer a manifestação mais carinhosa ao aniversariante ilustre da semana, o Pepe, esse ouvinte vai receber um exemplar do livro Bombas de Alegria, né, ou seja, se o ouvinte quiser participar, deverá mandar um WhatsApp em decorrência do aniversário de José Macia para 11 98092 7729, repito, 11 98092 7729, e aquele que mandar a mensagem no entender do comitê multidisciplinar que está sendo formado no Torcida Paulista nesse exato instante, integrado por Rogério, Vidal, Gandra e Silva e Martins, será o beneficiado, será o parabenizado. Mas Valim, avancemos. Falemos agora do time da senhora Isa, o São Paulo Futebol Clube. São Paulo. Rogério, existe uma senhora muito simpática, chamada senhora Isa, mãe genitora de Peter Ferreira, um amigo de longa data, e ela tinha o sonho, ela tem, melhor dizendo, o sonho de conhecer Rogério Ceni. Eu ofereci a possibilidade de conhecer Rogério Vidal, ela não se interessou muito, mas ela gostaria... ela não conhece. Ela gostaria de conhecer Rogério Ceni. Então eu faço o seguinte, eu repasso a sua pessoa a palavra e peço o seguinte: primeiro, que você destaque aquilo que de mais importante a redação do SPFC Digital nos apresentou do São Paulo Futebol Clube, e ao longo desta semana, o nosso amigo Riti Júnior, e, se é possível ou não, a senhora Isa, que é proprietária do Fubá, um simpático cachorro, conhecer Rogério Ceni ou não?
Olha, primeiramente queria agradecer agradecer todo esse calor efusivo que fazem essas comparações que já há anos e anos vêm sendo feitas em relação à minha pessoa, me comparando com o Rogério Ceni, né? E o Topodídio também, né? Exatamente, né? O Barney, o dinossauro. Exato. São várias comparações. E o Shrek, né? Mas no meu caso é o Gonzo dos Muppets, mas olha, dona Isa, eu posso garantir para a senhora que o sonho vai ser realizado, sim. Nós vamos escrever para o Gugu. Exato, a gente vai mandar uma carta para o Gugu. Não, falando sério para a querida dona Isa, nós vamos aqui na produção do programa já entrar em contato com a diretoria do São Paulo. O Júlio Casares. Exato, com o grande amigo, o Dr. Júlio Casares, que tem feito um papel fantástico no São Paulo, a fim de que a senhora possa ir no CT do São Paulo assistir a um treino e no final do treino poder encontrar e falar com o Rogério Ceni. Isso Rogério, você acha que não é promessa de campanha, não. Em menos de 4 semanas você acha que é possível? Tranquilo. Então nós vamos dar o primeiro número da senha do Rogério, da senha do banco, ele tem conta no Itaú, é 8. Se cada semana, se ele não cumprir, nós vamos dando mais um número. Então, 8 é o primeiro número da senha do Rogério. Está disponível, clonado, quem precisar. Mas e o que podemos destacar? Essa semana parece que o Pato voou. Exato, pessoal, essa semana jogamos pela Libertadores, né? O São Paulo jogou, fez uma ótima atuação contra o Danúbio, joga contra o Rio Claro esse fim de semana pelo Paulista, joga fora de casa. Enfim, era um jogo que a torcida estava esperando a fins de Libertadores para, de uma certa forma, reabilitar de um jogo no qual o São Paulo ficou. Rogério, você acha certo que Corinthians e São Paulo vão se classificar? Olha, eu tenho as minhas dúvidas pelo seguinte, eu andei analisando assim pelo YouTube as últimas atuações, pelo menos de gols do Danúbio e do São Lourenço nos campeonatos respectivamente argentino e Uruguai. O Danúbio já não é o Danúbio de 2013 e 2014 que ganhou o primeiro lugar. Para ter uma ideia, bem fraco. O Danúbio no primeiro turno, que é a apertura, né, que eles falam, é o mesmo sistema. Como é que chama o campeonato? Apertura. Em espanhol, apertura, né? Então você vê a diferença, né? Apertura. Né? Em português é apertura e a pronúncia correta em espanhol é apertura. Exatamente. Muito obrigado. A tabela. Ele terminou o primeiro turno, ele terminou em 10º e agora na segunda fase ele está em 8º, né? Então é um time que está mal para burro. Já o São Lourenço não é aquele São Lourenço que ganhou a Copa Libertadores de 2014, né? A versão 2.015 do São Lourenço não possui todo esse esquema tático que tinha quando ganhou. Mas o São Lourenço, se eu fosse fazer uma comparação bem chula, o São Lourenço seria aquele moleque travesso do grupo, né? Então eu acho que o jogo-chave desse grupo é o jogo do Corinthians pelo seguinte: se o São Lourenço complicar para o Corinthians, se o São Lourenço ganhar do Corinthians, eu acho que vai ficar embolado. E aí o negócio pode dar. Agora, se o Corinthians ganhar do São Lourenço, acabou o grupo. Eu também acho. Acabou o grupo. Mas não acabou, sabe por quê? Porque assim, o São Paulo joga o último jogo da primeira fase contra o São Lourenço. Uhum. E o jogo da volta é contra o São Lourenço de novo. Os dois seguidos, né? São seguidos. São. Exato. E o Corinthians eu acho que é um pouco mais fácil pro Corinthians porque pega o Danúbio e de volta. O que eu acho que o Corinthians, assim, a minha opinião vai ser o Corinthians é classificado em primeiro, né? Não sei não, meu.
O Danúbio é muito fraco. O São Paulo só não marcou mais porque ele ainda não acertou e o São Paulo ainda está nesse esquema muito lento. Pensando um pouquinho, Igor, com licença, no São Paulo, você São Paulino, Rogério, o Pato, ele efetivamente jogou bem ou ele só joga bem contra times fracos? Não, eu acho que o Pato jogou bem. Ele fez um golaço, cara. Aquele... Convenceu o São Paulo? Foi 4-0, mas convenceu? Olha, eu acho emendando a pergunta aqui do Marco. Olha, contra o Danúbio, perfeitamente, convenceu. Eu acho que convenceu em um ponto. Convenceu, o São Paulo soube atacar de uma forma certa, principalmente pelos lados, que é uma coisa que o Muricy sabe fazer, mas é aquela coisa, você analisar um jogo, às vezes é um pouquinho complicado, porque o Danúbio estava sem um jogador. Mas uma questão interessante, quanto que tinha sido, Rogério, quanto que tinha sido o jogo anterior ao jogo do Corinthians? O São Paulo não tinha vencido não tinha vencido de 5 contra o Bragantino? Não, o São Paulo está com uma campanha espetacular no Paulistão, mas é mais efetivo, né? Acho que vocês devem ter visto no lance, não sei exatamente em qual edição dessa semana, dizendo que o que falta ao São Paulo é que os jogadores conversem em campo. Então, porque assim, quando tá tudo bem, beleza, o São Paulo vai lá e faz 5 gols. Agora, quando o São Paulo começa mal uma partida, não há como consertar. Você não tem... Uma coisa que o Muricy está tentando, eu acho que quando se fala em crise do São Paulo, é evidente, eu tenho falado nos programas aqui que tem se buscado apaziguar essa crise, mas é lógico, uma crise que chegou ao ponto de o próprio Rogério Ceni e o próprio Muricy falarem que a crise já estava influenciando os jogadores, a crise de diretoria, você não apazigua uma crise da noite para o dia. Tudo isso está tentando se resolver, tanto é que o Aidar foi essa semana no CT, dar aquele abraço no Muricy, falar, vamos lá, tal. Te convenceu também? Eu acho que foi muito mais, não digo um marketing, né? Exatamente, a coisa tá tensa, né? O futebol no Brasil ainda é quarta e domingo. Rogério, mas eu acho que pensando no campo, né? Insistindo no que eu li no jornal, eu acho assim que quando o São Paulo não está bem na partida, falta aquele jogador ou aqueles jogadores que assumam a responsabilidade. E talvez fosse o Cacau ano passado. Exatamente. Será que não falta um pouco mais de atitude do Muricy também? Eu acho que tem uma questão interessante. Desculpa, Rogério, eu vou interrompê-lo. O Muricy, olha, eu não sou médico, mas ele está doente. Quer dizer, ele não está na plenitude das capacidades físicas dele. Quer dizer, aí, concordo plenamente. O Muricy lembra, veja, ele é muito mais jovem, está muito mais saudável, mas lembra um pouco o Tele um pouco antes da isquemia. Quer dizer, veja, o Muricy, ele está dando um exemplo de São Paulinismo a partir do momento que ele continua, porque ele está doente. Ele qualquer coisa. Se vocês notarem, no jogo contra o Corinthians, ele, é lógico, em entrevista ele falou, eu não tinha o que fazer, etc. Mas se pegar um Muricy de uns 3 anos para cá, o Muricy ele foi pro banco, né, que ele falou, olha, não tinha mais o que fazer. Né? Não é o Muricy de outros tempos. Exato, seria isso torna mais heróica, a presença é heróica. É interessante isso, porque você pega no final de 2014, quando assumiu o Aidar, e aí o Aidar começou a dar aquelas declarações bombásticas e tal, e aí um atacando o outro, ele com o Juvenal, e foi perguntado pro Muricy se isso afetaria dentro de campo. E o Muricy falou, não, porque o time é blindado e tal. Afetou, né? Afetou. Não, e afetou completamente. Olha, eu acho que são duas coisas. Eu acho que existe a crise política, que tem reflexo sim no campo, mas eu acho que o time também tem essa característica que é um time que não reage. O São Paulo, enfim... Falta um cobrão, né, cara? O que acontece? Um cara um pouco mais experiente. Comprou uma leva de jogadores, montou um certo esquema tático. Agora, o São Paulo não supriu 2 pontos básicos, que eu acho que não, até foge à questão de esquema tático. O São Paulo
não conseguiu achar ainda a característica de velocidade. Você pode ver, até contra o Corinthians, ele perdendo estava com maior posse de bola. Em todos os jogos, São Paulo tem tido maior posse de bola, mas... É o papel do Centurion. Exato. Você pega... Mas são... É a mesma coisa que eu falaria do Pato. O Pato é bom? Jogou bem ou foi... O Pato precisa de uma sequência de jogos. Acho que ele está aproveitando as oportunidades. Né? Ah, olha, de verdade, eu me recordo, 1º de setembro de 2013, 4-0 Corinthians e contra o Flamengo no Pacaembu, uma apresentação, agora o Pato vai. O Pato não foi, quer dizer, o Pato dizem, outro dia eu vi na Rádio Bandeirantes falando que o Jadson era um jogador vagalume, que ele tem os brilharecos e depois desaparece. O Pato, eu acredito que vai pode acontecer, eu também acho. Olha, eu faço até uma pergunta, assim, jogo a pergunta na mesa. Um trem sai de Campinas com velocidade... Com velocidade de 140 km. Chega em São Paulo. Se o Aidar tivesse ido ao zoológico. Exato. Se o Aidar tivesse ido ao CT, feito todo o papo, abraçado, Muricy, etc, tal, e nós chegássemos contra o Danúbio e perdêssemos, né? A crise voltava, não adianta, sabe? Foi o abraço do tipo, beleza, toma ganha, né? Então, tá muito tênue essa eu acho que o Muricy não chega no Campeonato Brasileiro. Eu acho que mais um pouquinho, se o São Paulo tiver uma sequência, por exemplo, se o São Paulo, por acaso, num tropeço, eventualmente, com o São Lourenço, não se classificar ou cair na primeira das oitavas, cai fora. O Muricy cai fora, porque Paulistão não adianta, sabe? Você joga, São Paulo está jogando e praticamente todos os times estão fazendo isso. O Corinthians, mas você pega a classificação do Paulista, o Palmeiras tem 13, o São Paulo tem 16, entendeu? Com jogo a menos o Corinthians. E o Corinthians com jogo a menos, então é aquela... mas tá muito abaixo, né? Os adversários do Paulista. Exatamente. E é uma pré-temporada com times assim, vamos jogar na Jamaica só de São Paulo no Paulista. Exato, eu acho uma coisa impressionante. Só de São Paulo. Campeonato Paulista nesse ano só com times de São Paulo. Campeonato Paulista, que é o campeonato mais forte, nunca nenhum time do Rio venceu. Mas tem despedida no São Paulo, o Maicon tá de saída. Ele acertou com o Grêmio. Esse cara, eu vi ele agredindo, né? O Lohance. Não, ele foi perseguido pela torcida do São Paulo, meu. E eu vi umas 4, 5 entrevistas, assim, em intervalo de jogo, que eu falei, esse cara vai matar todo mundo, meu. Porque ele foi perseguido mesmo pelo ele é perseguido, né? Ele não é. Isso é um aí craque, eu mas também ele é um craque. Ele não é ruim, não. Às vezes eu dou essas declarações de jogador. Às vezes eu dou uma peneirada. A declaração de jogador depois de jogo ou no meio de tempo, eu acho uma maldade, mas uma maldade. Você pega o jogador e fala, como foi no jogo do Corinthians? Foi erro de quem? O cara quase agrediu. Teve requisitos de crueldade. Você tá de brincadeira, né? Um parênteses rápido, Marco. Durante o carnaval, teve um incêndio no shopping no Rio de Janeiro, né? Então o cara que estava cobrindo lá na Globo News, ele veio conversar com o administrador do shopping. Não, o senhor tá conversando sobre o incêndio. A última pergunta foi: é comum esse tipo de incêndio no shopping? O Admilson também tá de saída. Puxa vida, agora vai pro Japão. Mas enfim. Vai. Muito bom. Talvez encontre com o João, hein? Desejamos boa viagem a Mr. Admilson. Valim, continuemos, falemos agora do Santos Futebol Clube. Santos! Marco F., você que é um nativo de Santos, o que poderia destacar? Rogério, essa semana praticamente ninguém trabalhou na cidade, porque foi uma semana de muita festa, né? 2 dos maiores jogadores da história do Santos, do ataque mágico do Santos,
completaram 80 anos, né? O Pepe, que a gente homenageou aqui diversas vezes, que a gente entrevistou, né? Até inclusive a entrevista com o Pepe, ela está disponível no nosso Facebook, está disponível no YouTube, né? O Pepe completou 80 anos na quarta-feira, e por uma coincidência do destino, né, o Dorval completou 80 anos na quinta-feira, né? Então os dois dos 5 grandes jogadores aí desse ataque têm praticamente a mesma idade. E por coincidência, faria aniversário na sexta-feira Djalma Santos, né? Não faria 80 anos, faria 84. Mas, enfim, que foi mais também... incrível que todas as crianças que nasceram. Todas as crianças que nasceram na seleção 58, 62, Não, o que o Rogério está né? destacando, e quem faz aniversário hoje é Gilberto Sorriso. Exato. Não sei. Mas, você pega 3, assim, de 3... 3 jogadores que teriam talvez espaço na Linense, que é o adversário do Djalma Santos, que eu preciso contar uma história muito rápida. O irmão de quando éramos criança, Marco F já... Semana passada. Marco F já era uma pessoa de caráter duvidoso, já desde a primeira infância. Exato. Rogério, eu... menino de cabelos brancos. Tivemos a oportunidade de assistir uma palestra de Djalma Santos. E Renato Vidal, irmão do Rogério, prestou uma das homenagens mais bonitas. Cantou. Quando o Djalma Santos estava saindo, ele começou a gritar Gelol, Gelol, que era a propaganda que o Djalma Santos fazia. Exato. E daí todas as crianças gritando Gelol, Gelol. Emocionante. A família do Rogério sempre com atitudes inusitadas e muito... o pessoal me chama minha família de família amigo, mas eu não sei porquê. Mas o fato, gente, é que o Santos joga amanhã com a Linense, é super importante essa notícia, no Pacaembu, e vai ser talvez 16-4, né? E a expectativa é que o Santos, que vem mantendo uma defesa sólida, tomou 2 gols só, na última partida desencantou, né? O ataque desencantou com o Robinho. Então, amanhã, sei lá, 427-2. Agora, eu lanço uma pergunta. Mais uma. O senhor é professora? Eu tô lançando, não, que hoje eu dei pra lançar. P1, P2. Eu acabei de lançar um disco agora também. Você canta tango, cara? Às vezes, assim, o João, vamos, o dia que me queira. Mas isso aí eu deixo pro final, já né? Fica aí, porque 6 horas tem um, né? Solotango. Eu vou fazer uma versão capela no final do programa, mas o que fazer para melhorar a qualidade desse Campeonato Paulista? Porque tá parecendo o campeonato de handball. Vamos aproveitar o tempo lá fora e vamos chover numa olhada aqui, cara. Eu acho que o Campeonato Paulista deve ser destinado às categorias inferiores, talvez, né, que algumas pessoas já propuseram, né, que a Copa São Paulo virasse Campeonato Paulista, sei lá. Mas se fizessem isso, a televisão não pagaria o tanto que paga. Isso é verdade. Ao silêncio imperou no Torcida Paulista. Os caras mexendo no meu salário aqui. Porque agora esse o melhor exemplo Paulistão. O melhor exemplo disso é o número baixo de inscrições de atletas no Paulista, que são só 28. Que a maioria dos técnicos reclamaram. Inclusive o Oswaldo de Oliveira, que queria aproveitar essa molecada do Palmeiras e não pode. Porque aí contrataram 300 jogadores e essa base forte do Palmeiras não vai ser utilizada. Tanto falaram que o Gabriel já pode estar de saída, né? O Gabriel Jesus, né? Jesus. Nem estreou. Sobre o Santos, eu ouvi um negócio essa semana bacana. O tema do momento, por favor. Então, que ele pode administrar, ele pode ficar com a administração no Pacaembu. Que está tendo uma conversa entre a diretoria do Santos e prefeitura. Excelente para a cidade de São Paulo. Isso é um baita abacaxi, né? Agora, você sabe que eu estava conversando com uma pessoa lá
da diretoria do Santos estavam me explicando por que o Santos não joga sempre no Pacaembu. É porque a Polícia Militar não permite que existam 2 jogos envolvendo grandes no mesmo dia. Entendeu? Então, Sim. o dia que o São Paulo joga em São Paulo, ou que o Corinthians joga em São Paulo, ou que o Palmeiras joga em São Paulo, o Santos não pode jogar. Ué, mas isso aí é só mexer na tabela antes. Então, mas é complicado, porque são 3 times da cidade, né? Sim, Então, 4, né? 3, o Santos seria o 4. Né? E a Portuguesa o quinto. A Portuguesa o quinto. Agora, é complicado, cara, porque esses caras, eles não... A briga não é no estádio, né? A briga é no metrô, a briga é no... Rogério, a Veja mas dessa semana tá boa? Você não para de ler a Veja aqui no... Não, é verdade, eu estava vendo uma Ele tava reportagem. vendo Se você também parar pra sobre- pensar, o Corinthians e o São Paulo jogaram no mesmo dia. Mas foi um tema debatido à exaustão. Quer dizer, então foi uma exceção que se abriu em decorrência da necessidade, porque não tinha como se mexer na tabela. Um na Sul, Eles outro têm no evitado, Leste, 2 Leste. jogos no mesmo dia. É bom evitar, né, cara? Não, mas olha, desculpa, vocês vão me ajudar. O Inter e o Grêmio jogam amanhã, né? Sim. Meu, tem que ser assim, né? E parece que o jogo de volta, não é? O jogo de volta da Libertadores, eles estão pensando em fazer torcida mista. Corinthians. Corinthians e Sim, São Paulo. o Aidar deu essa ideia. Então, meu, tem Melhor, que ser assim, cara. Chega de... Eu acho temerário. É temerário, mas é assim, ó. Eu acho que a gente vai enfrentar uma turbulência inicial, mas tem que ser assim, cara, porque senão a gente vai ficar refém de bandido. Eu ouvi um debate e o cara lançou uma questão que é bem interessante. Ele falou que as guerras no estádio começaram a acontecer a partir do momento que houve a divisão. Eu acho que a gente eu tem acho que que voltar não, hein? atrás. Começou ela- a dividir, né? começou... Eu tava as vendo brigas. o programa do Gugu essa semana, que ele estreou, e o ouvinte Igor Mendonça. O Igor que está em todos os Ele mandou lá uma programas. mensagem dizendo: puxa, eu sou favorável à torcida tripla. Exato. Não, o Igor que aparece em tantos programas. Mas ele ele Esquenta, você Não, tá vendo? Ele esquenta com a. Não, um dia desse eu liguei pro Igor, eu falei, Igor, o que tá acontecendo? Ele tá dando ocupado direto o telefone. Ele falou, não, é que eu tô ligando pra operadora, que meu pacote tem 150 canais, eu tô querendo aumentar pra 170 pra participar de mais programas. Né? Mas enfim. Valim, continuemos. Falemos agora do Palmeiras de Ricardo Araújo. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Meu amigo Igor Mendonça, o que de mais importante... Você tem tempo para nos atender agora? O que de mais importante Cláudio Ritt, do Web Rádio Verdão, destacou diretamente da redação da Web Rádio Verdão para o Torcida Paulista? Bom, a diretoria não, mas a torcida em geral, os torcedores, comissão técnica, está na expectativa pela estreia do Arouca. Meio campista de qualidade, eu acho que esse cara vai mudar a cara do Palmeiras, assim como o Corinthians sentiu falta no ano passado do Ralf. Eu acho que esse é o cara que vai fazer a diferença no Palmeiras. E é um cara de confiança do técnico. Ele conhece o Marquinhos, né? Eles chamavam o Arouca de Marquinhos, se eu não me engano. Desde o tempo Aí eu não tô sabendo direito. se eu não me engano, Marquinhos é o apelido de Marco F. Ele tá vendo o preço do aluguel no Butantã. Na Vila Clementino, acho que ele tá ele- alugando. Você tá alugando uma casa, Rogério? Ah, não, é que eu peguei Não, que eu tava vendo um tema bem importante que serve Cena morreu. para todas as torcidas. Que é a questão do vestido. Não, continua, Igor. Eu queria só verificar uma coisa. Como é possível a exclusão de alguns integrantes da torcida paulista? Precisamos deliberar a respeito desse assunto. Mas, pois não. Eu leio no regimento depois. Por favor. Autoexclusão. nessa semana outra... Por favor. Deixamos o Igor sem graça. Manda uma mensagem pra então, essa semana houve algumas especulações sobre a saída de Oswaldo de Oliveira pro Japão, para dirigir a seleção japonesa. É brincadeira, né? O cara mal entrou, pô. Mas Dois meses, ele o tinha cara dado já uma tá indo pro declaração Japão. recentemente, ele tinha falado que tinha ficado bem chateado pelo fato de ele esperou o convite, né? Porque ele é um cara considerado lá no Japão pelo fato de ele é pentacampeão pelo Kashima, se eu não me engano. Ele tem até uma biografia escrita no Japão. E aí ele estava esperando o convite da seleção para comandar. Jogar a Copa no Brasil Bomba. e não conseguiu. Eu anuncio, esse cara vai.
ele vai embora. Agora, Você acredita? Eu acredito. Eu tenho Marco F nunca chegou nem na Zona Oeste, não tem nenhum amigo na diretoria, ainda vem. Eu tenho É um Ele tem especulador. fontes, não, o Marco F tem fontes na Yakuza, lá Tem em Tóquio. fontes em Poços de Caldas. Aquela fonte de água sulfurosa. preta lá, o sulfurosa. Não, mas olha aqui, ó, faz bem eu por ilha, aposto sei lá, o né? meu salário nesse programa que o técnico Oswaldo já vai embora. Eu não acredito, porque ele deu uma declaração falando que estava feliz no Palmeiras. Mas que feliz no Palmeiras, eu acredito que esteja, ele está desenvolvendo um projeto bacana, né, Igor? Mas, poxa, dinheiro é dinheiro. Você acha que seria uma boa Eu não pro teria Palmeiras? trocado de emissora, eu não teria vindo pra cá se não fosse dinheiro. Seria uma boa pro Palmeiras? O Palmeiras? É. Também. Eu acho que seria excelente. Eu gostaria de saber qual o produto que foi inserido no café servido a Marco F antes do início. Por favor, vamos ter antidoping, Valim. A partir da próxima semana, antidoping aqui no Torcida Paulista. E adivinha quem treinou essa semana? Não pergunta adivinha que ele começa a falar. Fala logo. Valdívia treinou essa semana. 2 minutos. Não, mas melhor, pô. Valdívia e Cleiton Xavier Semana treinaram essa passada semana. foi Olha, o Jornal Lance de hoje, ele tem uma notícia aqui que deixa as pessoas assustadas e espantadas. Ele fala que o Wesley Mago, está de o saída. Mago não participará da Copa do Brasil, entendeu? Quer dizer, ele não participa do Paulista, ele não participa da Copa do Brasil, é difícil. Mas Ele tá liberado. o pai do Valdívia, que parece que é um empresário dele, deu preferência ao Palmeiras à renovação. Mas que coisa, né? Não, isso aí é uma Isso é impressionante. Uma Tem coisa assim que é bem- fidelidade. Tem um Não, clube no impressionante. Brasil que tá atrás de um meia, que é o Flamengo. E o Flamengo já andou atrás do Valdívia um tempo atrás. Mas aí é o casamento ideal, né? O time que não paga com o cara que não joga. Não, O Flamengo mudou. Essa nova administração aí, o cara não tá sério. fazendo Bandeira loucuras. de Melo, né? Não tá fazendo loucuras, não tá contratando como contratavam Me parece tempos que o atrás. Valdívia ele já garantiu que vai estar presente no Allianz Arena. Na cabine. Não, em abril, pro show do Roberto Carlos, né, que vai ter do aniversário dele. O Allianz Arena do palmeirense Roberto Carlos. Mas e o Wesley, hein, Igor? O Wesley tá de saída, ontem foi o último dia. Não sei se chegaram a ver no meio da semana, mas fizeram um site lá e agradecendo a saída dele, né? Ele foi perseguido, o Palmeiras, foi não. Mas ele foi perseguido porque não jogou nada. Essa é a opinião de Igor Mendonça. Fizeram uma... Que é muito importante, que é o... A minha? É. Se eu ligar pro Ricardo aqui, ele falaria terrores. Mas o que aconteceu então? O Wesley dos Santos era um cara tão bom, cara. Aquele Wesley dos Santos, eu acho que jogou mais do que o Robinho. Naquele time. Aqui naquele time, acho que qualquer um de nós seria. Você Eu já acho que foi ele jogar se destacou um pouco Santos, mais do que o Rogério? Robinho. Eu joguei na época do Pepe. Você era veterano. Quando você não podia jogar, jogava o Dorval. Exato, era. Na verdade, o ataque era Rogério. Mas Miguel, teve umas intrigas lá, mas no fundo daí eu É só acabei. porque você não era afrodescendente. Exatamente. Daí eu Inclusive Lula confidenciou, que o Pepe confidenciou na entrevista do Torcida Paulista, que existia uma parte da diretoria do Santos que tinha o desejo de ter um ataque negro. Tentaram pintar o Rogério. Dorval Mengável Coutinho pela Pepe, e ele era o único leite, tanto que ele escreveu um artigo, muito leite, pouco café. Mas, Igor, conclua, por favor, em relação à Sociedade Esportiva Palmeiras. O Wesley. O Wesley era a custou conclusão. 36 milhões de reais? 36, não sei se foi 36. Acho que foram, não sei se foi 20 e pouco. Não sei se foi 8, eles pagaram 8 milhões de dólares. eu acho. Nós estamos a uma pequena margem de erro, vai de 36 a 8. Então, não sei se foi em dólar ou euro na época, mas... Iens, né? Mas muito bom. Valim, agora falemos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians. Marco F., você que não é corintiano, o que pode destacar do Corinthians? O Corinthians joga amanhã contra o Mojimirim, né? E se preparando, na verdade, para o jogo de quarta-feira contra o São Lourenço. Então amanhã é um treino, né? Porque infelizmente é o que o Campeonato Paulista acabou se tornando. O
os nossos amigos da Web Rádio Coringão, que esta semana, Ginaldo, Ana Lu Tomé, Alex Dinarte, Rico Vilaça, esta semana o Web Rádio Coringão superou a incrível marca de 500 mil curtidas no Facebook. Então, não é para qualquer um. O que nós sempre falamos é o seguinte: quem é torcedor da Portuguesa deve acompanhar o Lusa News. Quem é verdadeiramente palmeirense, a Web Rádio Verdão. Aquele que gosta, o entusiasta do São Paulo, é o SPFC Digital, onde encontrará as notícias daquilo que mais importante ocorreu no São Paulo. E a Web Rádio Coringão, do amigo Ginaldo Vasconcelos, que teve a Vasconcelândia, o trabalho deles é incrível e eles nos passaram informações direto da redação. Pois não, Marco F? Não, eu ia fazer um comentário, por favor, Igor Mendonça. Bom, o time vem com uma escalação interessante pro jogo de amanhã. Quantos? 11. Os mesmos. 11 jogadores. Os mesmos 11. No 8-3-2-1. O Meia Mendonça foi... Pera, só um minutinho. Você vai começar a falar mal do Tite agora, Marco F? Que 8-3-2-1? Olha, cada vez mais a sua presença se torna desagradável aqui no Torcida Paulista. Cara, falando em Tite, o Tite é espetacular. Valeu muito essa reciclagem É mais dele. bonito que o Muricy, Rogério? Eu tô na dúvida, a gente pode lançar uma enquete no site. Eu tô pensando. Ai. E o Wilson Mano? Quem não, o Wilson Mano é top one. Top one. Wilson Mano e Birubiru. Não, o Wilson Mano, o Birubiru e depois o Edson, terceiro. Não, o terceiro vem em quinto. Amaral. Não, é muito jogador bonito, né? Então é difícil. Igor, por favor, vamos parar de falar bobagem, vamos. O time veio com uma escalação extremamente ofensiva, com o Mendonça jogando na lateral esquerda. Jogará Malcolm de um lado, Wagner Love do outro e centralizado Guerreiro. É uma experiência bacana, né? Eu acho que essa é a hora, né? É a hora de você testar opções que talvez possam ser usadas em jogos mais difíceis, né? Na Libertadores ou mesmo nas fases mais agudas do Campeonato Paulista. Eu acho que chega aquele momento que o time tá perdendo de 1-0, o Corinthians tem bastante opções assim de ataque, né? Você pega o Malcolm, você pega o Sheik tá afastado faz um tempinho já, né? O Sheik, o Guerreiro, o Wagner Love... espetacular. E o jogo de quarta-feira, Marco Antônio, o que você acha? Não ter a torcida é uma coisa muito boa pro Corinthians, né? Não ter a torcida do São Lourenço. E o Igor e o João Pires, parece que ele é o único. É o único. Não, ele é o massagista do São Lourenço. O João terá direito de resposta em relação a essa colocação. Ele vai precisar de um programa, né? Ele está assinando o contrato, São Lourenço News. Olha, de verdade, o São Lourenço foi campeão da Libertadores com mérito ano passado. Eu não posso falar nada que desabone, mas tem um jogador mais barrigudo do que eu. E do que eu. Não. É verdade, tudo bem, vai. Ele quase chega, vai. Não, mas 0,8 nosso. Mas é curioso, ou seja, eles têm o Walter Davis lá em São Lourenço, o técnico parece que tem uma ligação muito grande com o time, eu sou o técnico do São Lourenço, parece que ele tem uma história lá. Há uma semelhança do Corinthians e São Lourenço, né? São times com uma torcida muito apaixonada, né? A torcida do São Lourenço não é gigante, mas é muito apaixonada. Menor. Mas é diferente. O São Lourenço e Danúbio... Você assistiu? 7 mil pagantes. O estádio lá no Montevidéu tava vazio. Então, E é o estádio olímpico. Foi em Danúbio, não foi? O jogo foi em Danúbio. Mas, né? e outro detalhe desse jogo, Danúbio, né? até os 40 minutos estavam 1-0 pro Danúbio. Não, eles ganham. É por isso que eu falo, o São Lourenço, isso foi uma característica do São Lourenço na Libertadores, que ele Preparo foi campeão. físico, talvez? Não, assim, aos trancos e barrancos, eles não desanimam até os 45 do segundo. Eu acredito. Por isso que eu acho que Estilo Atlético. É aquela coisa assim, por isso que eu acho, se fosse um São Lourenço mais fraco, mas não fosse esse time
assim, raçudo, eu poderia falar que o São Paulo, se jogasse com o São Lourenço, eventualmente ele teria algum problema. Sim, também penso sim. Agora, o São Lourenço é um time encardido. Então, É a característica do futebol argentino, né? Exato. Agora, eu acho que o Corinthians tem mais qualidade de jogo para superar esse esquema do São Lourenço. O São Paulo não. Né? Sim. Por isso que eu acho que vai ser um jogo que pode ter dificuldades, mas o Tite sabe, ele tem essa maleabilidade de mudar um esquema tático. Sim. E tem opções também. E, exatamente, coisa que o São Paulo não tem. Por isso que eu acho que... Com exceção pode ser difícil? Pode. Sim. Ou pode ser até mais fácil, vamos supor que o Corinthians chegue e coloque 2 gols, abra. Eu acho que o Corinthians é mais time e é time a ponto de passar essa tranqueira que é o São Lourenço. Né? Com exceção da lateral esquerda, o Corinthians tem várias opções. No momento não tem nenhuma, só tem o Wendel, tanto que o Mendonça joga improvisado amanhã. O Fagner, mudando de lateral, o Fagner no ano passado teve um péssimo performance com o Mano. Com o Tite ele tá jogando um bolão. Mas incrível como um técnico muda, né? A gente comentou isso aí alguns programas atrás, que o Corinthians só teve uma mudança, cara. Só teve uma peça que foi o diferencial, foi o Mano. Ele é aquele cara que chega e conversa com a molecada, dá... Né? Pô, você pega o Renato Augusto, o Jadson, cara. O Jadson tava de saída. Pera, não, é Jadson é o conjunto da obra. Mas vamos. Não, eu digo pelo fato dele estar de saída, tava tudo certo pra ele ir pro Flamengo. E aí o Mano chegou e falou, não, eu acredito em você, confio em você, e o cara tá jogando bola. Essa história, aproveitando o gancho aí, a história do Jadson, eu não sei julgar o que seria melhor, se ele ficar, sair, porque você agora há pouco, como o Antônio falou, o Jadson é vagalume, assim. Sim. Não vamos ficar empolgados com 2, 3 partidas do Jadson. Ele lembra o Giovani, né, que joga só o primeiro turno, o primeiro semestre. Olha, eu acho que o Jadson, como o Giovani é muito mais novo, eu acho que o Giovani ele pode, com o passar do tempo, se tornar um jogador mais regular. Eu não acredito no Jadson. Mas essa negociação... O Neto disse uma coisa interessante essa semana, ele falou assim, ó, a gente tá, enquanto se achava que ele ia sair, né, a gente tá aqui falando de um cara que até a semana passada era o quinto reserva. Sim, tava de saída e não ia fazer falta. Então a gente... Mas sabe o que eu penso? Uma que a gente tem uma opção com ele. Eu acho importante que ele fique, mas não acho fundamental. Então, e aí você para pensar que, bom, no meu modo de analisar assim a situação, beneficiado seria ele com um salário de 900 mil por mês e os empresários. Porque o Corinthians ia pegar o quê? 1 milhão. Não, o Corinthians tem, acho que 30% do... O Corinthians ia pegar por volta de 5. Mas ele tem dívida com os empresários, de outros jogadores. Então, o bruto... Mas daí o Rogério poderia falar do artigo 66, da Lei 8383 de 1991, que fala da compensação. Por favor, exatamente. Rogério, fala sério. Você como São Paulo, você já chegou algum momento a acreditar no Jadson? Honestamente, nunca, né? Nunca. Ele deve ter... Eu não acompanho tão... Não acompanho a passagem dele. Olha, o começo foi muito bom. Mas, cara, é o começo. Depois ele joga 2, 3 jogos e... É como o Marco Hélio no começo da torcida paulista. O problema dele no São Paulo... O problema dele no São Paulo foi o Kaká. Que aí o Kaká chegou e titular. E ele, que já estava jogando e estava jogando bem, banco. E aí o cara... mas é que você percebe se o cara é bom ou não. Porque quando o cara é bom, ninguém ofusca ele, cara. É mesmo uma estrela do porte do Kaká. Nisso eu concordo plenamente com o Marco. Eu fico feliz quando você concorda comigo, cara. E eu também fico feliz quando você fala que concorda. Vamos combinar de um concordar com o outro? Vamos, o programa inteirinho. Tudo que você fala. Joia, daí a gente faz uma dupla, ninguém... A gente racha o cachê. Perfeito. Beleza. Joia. Porque também, olha, eu só vim aqui por dinheiro, porque eu tava numa emissora que eu não vou falar o nome, né? Por favor, mas olha, resumindo, São Paulo... Não, tô falando do Corinthians. O Jadson no São Paulo não valeu. Assim, não brilhou, não teve... Olha, foi uma faísca. É o vagalume que você falou. O Zaidan, que inclusive foi uma das pessoas que escreveu na newsletter, agradecemos Cláudio Zaidan, o grande jornalista que foi integrante desta casa, que é pai do Manuel, grande Cláudio Zaidan. Certa vez ele se referindo a Robinho, falou que Robinho teve brilharecos
perto daquilo que se imaginava na carreira dele no exterior. Então, só deixando claro, pelo amor de Deus, que o Robinho é muito mais importante na história do futebol que o Jadson. Não, pelo amor de Deus. Claro. Só o que ele fez com o Rogério com você aquela vez, né? Em 2002, já... Não, tranquilo. Você superou aquilo? Mas a pergunta que eu lanço, já que Marco F quer tumultuar o programa, é o seguinte, vamos nos ater aqui a essa pergunta. Corinthians é beneficiado por jogar sem torcida contra o São Lourenço ou fica um jogo morno? Igor Mendonça. É beneficiado, é um clube brasileiro jogando na Argentina sem torcida. E eu acho que a torcida é um diferencial para eles. Marco F. Acredito que sim, né? Porque a torcida do Corinthians, que também é um diferencial, né? Que estaria presente no estádio, estaria presente em número bem menor, né? Rogério. Acho que eu concordo. Rogério, uma pessoa que queira receber a newsletter do Torcida Paulista, como que deve fazer? Olha, é só mandar um e-mail para luciana@gandramartins.adv.br. Ela manda o e-mail. Você pode repetir? luciana@gandramartins.adv.br. Newsletter, que é um trabalho do Rogério e da Luciana, que sai né? todas as segundas. De todos nós. Não, que sai todas as segundas e quintas, ou seja, logo após a rodada, e que a dupla espetacular Rogério e Luciana se tornou um triunvirato esta semana, com a participação de Marco F, em função do aniversário de José Macia. Então, aliás, Marco Antônio, quem quiser receber essa newsletter especial, né? Tá à disposição e foi impressionante a quantidade de depoimentos. Mais de 5 milhões de pessoas receberam essa newsletter. Exato, o servidor quebrou a quantidade. Não, mas isso falando sério, a quantidade de depoimentos de pessoas ilustres. Né? Eu recebi pós-remessa do Roberto Avalone. Roberto Avalone mandou uma mensagem falando que Pepe, e ele teceu aquele comentário, o maior artilheiro do Santos, porque o Pelé não é desse planeta, quer dizer... Eu até deixo uma sugestão aqui à nossa equipe mesmo, né? Que a gente separe essas declarações, né? E vamos colocar, o Pepe merece todas as homenagens, porque, pelo amor de Deus, né? Olha, você falou agora há pouquinho, quer dizer, a entrevista que a gente fez com ele, ela está disponível no YouTube, ela está disponível no Facebook, porque é de uma simplicidade, é uma pessoa tão boa, que, olha, foi uma aula para todos nós. É daquelas unanimidades que você... É como você conhecer um Salvador Dali, conhecer uma pessoa, quer dizer, uma pessoa que passou João Carlos Martins. Mas, Marco Aurélio, quem que foi, o comitê já deliberou a gente tá aqui, sobre o vencedor? Fazendo uma análise de todas as informações. Quem é o vencedor de Bombas de Alegria? Então, o ouvinte que receberá o livro Bombas de Alegria, de José Macia, o Pepe, né? É o senhor Cláudio Provazzi, aqui de São Paulo mesmo, né? Ele vai entrar em contato com a gente vai informar o endereço, a gente pode mandar por correio, ou se ele quiser, ele vem aqui na redação. Está convidado, Cláudio Provazzi. O senhor Cláudio Provazzi. Um dos ouvintes aqui que enviou uma manifestação de carinho ao maravilhoso Pepe, né? Isso, então quer dizer, o senhor Cláudio ele entra em contato conosco, ou a gente entra em contato com ele, ou ambos entram em contato com os dois. Se ele quiser nos honrar... Gostei dessas três Concorda, né? Se ele quiser nos honrar com a sua presença no programa da próxima semana, estamos aqui todas as semanas das 15 às 16 horas no estúdio da Rádio Trianon, Paulista 900. Considerando que os nossos integrantes estão abobalhados hoje, vamos já às considerações finais, porque vai demorar. Igor Mendonça, quais são as considerações finais? O Corinthians vence bem amanhã e eu acredito que vence lá na Argentina também. 1-0 Corinthians. Marco F. Rogério, seco pra você. Corinthians, empate ou São Lourenço? Corinthians. O placar, por favor. 2-1. 2-1. Marco Antônio? Não, eu sou depois. Você, por favor, 16-2. 16-2. Por que 2? Vai começar perdendo 2-0. É. Daí
8 gols de Wendel. Essas... nós combinamos. De combinar. Eu estou revendo minhas considerações. 16-2. Quantos gols de Wendel? Ele não decorou. Não 8, peguei. Rogério, mas vai começar perdendo só, enfim, ratificando, a senhora Isa, Rogério prometeu que ela pode entrar em contato. Terá a sorte de conhecer Rogério Ceni, e o primeiro número da senha de Rogério no Banco Itaú é 8. É 8, hein? Então vamos avançando semana a semana. Rogério, letras de acesso, não? suas considerações. Letras de acesso no Itaú? Sem letras, hein? Essa já é a segunda dica, hein? 8 e sem letras. Suas considerações, Rogério. Olha, eu, como considerações finais, eu acho muito obrigado, Marco. Eu só deixo aqui o meu famoso ponto de interrogação. Onde está João Pires? Né? Buenos Aires. Exato. Mas eu acho que ainda fica essa certa revolta em virtude do Campeonato Paulista, né? Nós acabamos tendo jogos muito bons pela Libertadores e vamos sempre no sábado e domingo com esse Campeonato Paulista que esse ano está de uma qualidade... Jogos sonolentos, né? Exatamente. É jogo que você vê o gol, ganha de 3, ganha de 4, vai falar, putz, ganhamos de 4. É como se fosse... o Brasil vai jogar de vôlei, vai jogar com a seleção do Turquistão, né? Então, clássico. Exatamente. Então, muito bem. Seu palpite, Ferreroni. Para qual jogo? Corinthians e São Lourenço. 2-0 Corinthians. Boa. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. Convidamos uma vez mais nossos ouvintes para que curtam e compartilhem nossa página no Facebook, Torcida Paulista, tudo junto. Participem também do Torcida Paulista via WhatsApp, 11 98092 7729. Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, o corintiano Ricardo Valim, tendo o oferecimento de Dicem Engenharia, Instalcom Telecomunicações, 99 Táxi e o auxílio de Web Rádio Coringão, SPFC Digital, Web Rádio Verdão e Lusa News. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 15 às 16 horas, participem uma vez mais do Torcida Paulista. Boa tarde, bom domingo para todos e até sábado que vem. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon. Trianon. A rádio da Avenida Paulista.